Em 2024, a IBM anunciou que removeu a exigência de diploma universitário para mais de 50% de suas vagas nos Estados Unidos. No mesmo ano, a Google expandiu seus programas de certificação de curta duração como alternativa explícita ao ensino superior tradicional. A Apple nunca exigiu diplomas. A Tesla, idem. A Shopify declarou publicamente que não liga para onde você estudou. E isso não é disrupção tecnológica isolada. Bancos tradicionais, consultorias, agências de publicidade, setores que antes veneravam credenciais acadêmicas, estão silenciosamente recalibrando seus critérios de contratação. Não porque diplomas se tornaram inúteis da noite para o dia, mas porque a correlação entre tem diploma e resolve problemas reais está estatisticamente enfraquecendo. E mercados não esperam consenso social para ajustar preços. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo com o valor dos diplomas, por que essa mudança está acelerando agora e, mais importante, como reposicionar seu próprio valor profissional em um mercado que não pergunta mais onde você estudou, mas o que você resolve. Porque a pergunta não é se o diploma vale a pena, a pergunta é: o que você faz com o que tem agora que as regras mudaram? Vamos começar pelo óbvio esquecido. Por décadas, o diploma funcionou como um contrato social implícito. Se você investir 4 anos, dezenas de milhares de reais ou centenas de milhares e passar por esse funil credenciado de conhecimento, o mercado vai reconhecer isso como prova suficiente de competência. E por muito tempo, funcionou. Não porque universidades ensinavam tudo o que você precisava saber, mas porque elas funcionavam como filtro de sinalização confiável. Ter um diploma dizia ao empregador: você consegue cumprir prazos longos, você passou por avaliação padronizada, você tem disciplina mínima para completar algo difícil, você foi selecionado 2 vezes, na entrada e na saída. O diploma não era apenas sobre o que você aprendeu, era sobre quem você provou ser ao completá-lo. Mas esse contrato começou a rachar por uma razão estrutural. O mercado passou a ter acesso a sinais de competência mais diretos, mais rápidos e mais baratos. Antigamente, se você quisesse saber se alguém sabia programar, você tinha 2 opções. Confiar que o diploma em ciência da computação significava isso, ou fazer um processo seletivo caro e demorado. Hoje, você olha o GitHub da pessoa, você vê o portfólio público, você faz um teste técnico de 2 horas, você contrata por projeto antes de contratar permanentemente. O custo de verificação direta de competência despencou, e quando isso acontece, o valor do sinal indireto, o diploma, naturalmente diminui. Mas tem algo mais profundo acontecendo. Não é só que ficou mais fácil verificar competência, é que a própria natureza do que é competência mudou. Nos anos 80, o conhecimento técnico que você adquiria na faculdade de engenharia tinha meia-vida de 15 a 20 anos. Você aprendia algo, aquilo era verdade por tempo suficiente para você construir uma carreira inteira em cima. Hoje, em áreas como tecnologia, marketing digital, design de produto, ciência de dados, a meia-vida de conhecimento técnico é de 2 a 5 anos. Isso significa que o que você aprende no primeiro ano da faculdade pode estar parcialmente obsoleto antes de você se formar. E o mercado percebeu isso antes das instituições. Resultado: empresas pararam de perguntar: o que você aprendeu há 3 anos? E começaram a perguntar: o que você sabe fazer agora? E agora não cabe num currículo engessado de 4 anos. Então o que está acontecendo não é um ataque à educação. É um descolamento entre a forma como a educação formal se estrutura e a forma como mercados dinâmicos precificam valor. E você está no meio dessa transição. Existem 3 forças estruturais acelerando essa mudança, e nenhuma delas é reversível. A primeira força é a democratização radical do conhecimento. Há 20 anos, se você quisesse aprender machine learning de verdade, suas opções eram fazer mestrado em uma universidade com um laboratório equipado ou trabalhar numa das 5 empresas do mundo que faziam isso. Hoje, você faz o curso de Andrew Ng no Coursera, de graça. Você acessa papers de Stanford no Archive no mesmo dia que os pesquisadores. Você usa ferramentas de machine learning no Google Colab sem pagar nada. Você entra em comunidades no Discord, onde engenheiros da OpenAI respondem dúvidas publicamente. Conhecimento de ponta deixou de ser privilégio institucional. E isso não vale só para tecnologia. Marketing, design, finanças, gestão de produto, praticamente qualquer área de conhecimento aplicado hoje tem fontes de aprendizado abertas, atualizadas e validadas por profissionais ativos do mercado. Isso significa que o diferencial de "eu passei por uma instituição de elite" encolheu. Porque a distância entre o que você aprende em Harvard e o que você aprende num curso bem feito online diminuiu drasticamente. O que não diminuiu foi o networking, a sinalização de status e o acesso a recursos exclusivos. Mas esses são benefícios diferentes do conhecimento técnico em si. E mercados estão começando a separar essas coisas. A segunda força é a velocidade de obsolescência curricular.
Currículos universitários são estruturas pesadas. Leva anos para aprovar uma mudança curricular. Professores titulares têm autonomia sobre o que ensinam. Conteúdos clássicos têm inércia institucional. Em campos estáveis, como medicina, direito, física teórica, isso não é problema. Mas em campos de rápida mutação tecnológica e comportamental, isso é fatal. Exemplo concreto. Se você se formou em marketing entre 2015 e 2019, há uma chance estatística alta de que você não estudou TikTok, não estudou IA generativa aplicada a copy e não estudou atribuição de conversão em ambientes sem cookies de terceiros. Não porque a universidade era ruim, mas porque essas coisas não existiam ou não eram relevantes quando o currículo foi desenhado. Agora compare isso com alguém que, em 2023, fez um bootcamp de 12 semanas focado em marketing digital orientado à performance com IA. Quem está mais preparado para uma vaga real hoje? A pessoa com diploma de 4 anos que estudou teoria clássica de comunicação? Ou a pessoa que passou 3 meses fazendo exatamente o que empresas estão contratando para fazer agora? A resposta depende da vaga. Mas o fato de essa pergunta ser legítima já mostra a mudança. E ela está se ampliando. A terceira força é a ascensão da contratação baseada em competência demonstrável. O terceiro vetor é simples. Ficou mais fácil provar o que você sabe fazer do que convencer alguém de que você aprendeu algo. Antigamente, um designer gráfico precisava de diploma, porque não havia como mostrar competência antes de ser contratado. Hoje, você tem Behance, Dribbble, portfólio online, cases públicos. Um desenvolvedor não precisa dizer que sabe programar. Ele mostra o repositório no GitHub. Um copywriter não precisa de certificado. Ele apresenta campanhas que geraram resultado. Um analista de dados não precisa de diploma em estatística. Ele publica análises no Kaggle e LinkedIn. Empresas perceberam que trabalho anterior é preditor melhor de trabalho futuro do que credencial acadêmica. E isso criou um ciclo. Quanto mais empresas contratam por competência demonstrável, mais candidatos investem em portfólio em vez de diploma. Quanto mais candidatos constroem portfólios, menos sentido faz empresas exigirem diplomas. E a IA está acelerando isso de um jeito brutal. Porque agora, não basta mais saber teoria. Você precisa saber como aplicar ferramentas que mudam a cada 6 meses. E faculdades não conseguem se mover nessa velocidade. Bootcamps conseguem. Cursos online conseguem. Aprendizado autodirigido consegue. E o mercado está premiando quem se adapta rápido. Então, recapitulando, conhecimento não é mais escasso, currículos formais estão estruturalmente lentos e competência virou commodity verificável. Essas 3 forças não vão reverter, elas vão se intensificar. E quem entende isso antes tem vantagem de tempo. Quem resiste vai acordar atrasado. Agora, um desvio crítico. Porque seria idiota transformar isso num discurso de universidade não serve para nada. Não serve. Vamos separar o que está morrendo do que continua vivo. O que está perdendo peso? Primeiro, diploma como carimbo automático de competência. Cada vez menos empresas olham um diploma e pensam, ok, essa pessoa sabe o que precisa. Segundo, prestígio institucional isolado. Estudar numa universidade top ainda abre portas, mas está deixando de ser suficiente sem mais nada. Terceiro, credenciais como substituto de portfólio. Se você tem diploma, mas não tem nada para mostrar, você está atrás de quem tem portfólio mesmo sem diploma. O que ainda importa, e sempre importou. Primeiro, capacidade de pensamento estruturado. Universidades boas não ensinam apenas conteúdo, elas ensinam você a pensar em sistemas, analisar evidências, construir argumentos. Isso não envelhece. Segundo, rede de relacionamentos estratégicos. Networking universitário continua valendo ouro, não pelo papel, mas pelas pessoas que você conhece. Terceiro, sinalização de comprometimento e resiliência. Completar algo difícil de 4 anos ainda diz algo sobre você, só não diz tudo. Quarto, fundamentos profundos em áreas complexas. Se você vai ser médico, engenheiro civil, físico, advogado, você precisa da base formal. Não tem bootcamp de 12 semanas para substituir isso. O que nunca importou, mas venderam como se importasse? Primeiro, acreditar que o diploma sozinho te protege. Nunca protegeu. Profissionais de elite sempre precisaram de mais. Segundo, achar que fazer faculdade é suficiente sem construir nada paralelamente. Os que se destacaram sempre fizeram estágios, projetos paralelos, conexões. Terceiro, confundir conhecimento teórico com habilidade aplicada. Saber a teoria é necessário, saber aplicar é o que paga a conta. Então, o que isso significa na prática? Se você tem um diploma, ele não perdeu o valor completamente, mas parou de ser escudo. Agora, ele é apenas uma das linhas do seu perfil. Se você parar por aí, você perde. Se você somar diploma, mais portfólio, mais rede, mais aprendizado contínuo, você ganha. Se você não tem diploma, você não está excluído, mas você precisa compensar com um sinal mais forte. Portfólio matador, projetos reais, competência verificável, networking ativo.
E você precisa ser inegavelmente bom no que faz, porque a margem de dúvida é menor. Se você está decidindo se faz faculdade, a pergunta não é: vale a pena? A pergunta é: o que eu quero fazer exige formação estruturada longa? Medicina, engenharia, direito, pesquisa científica? Ou eu consigo construir competência aplicada mais rápido por outra via? Se a resposta for a segunda, você tem alternativas. Se for a primeira, faça, mas não ache que só isso basta. O diploma virou piso, não teto. E quem entende isso, ajusta a estratégia antes de ser forçado a ajustar às pressas. Então, o que você faz? Porque análise sem direção é só ansiedade sofisticada. Aqui está o framework de ação. Primeiro, traduza conhecimento teórico em competência visível. Se você estudou algo, prove que sabe fazer. Não importa se você tem PhD ou fez curso online. O que importa é: alguém que não te conhece consegue ver que você resolve problemas? Exemplos práticos. Você é da área de dados? Publique análises no LinkedIn, GitHub, Kaggle. Você é designer? Portfólio atualizado, Behance, Case Studies. Você é da área de negócios? Escreva análises de mercado. Participe de discussões estratégicas em público. Transforme invisível, conhecimento na sua cabeça, em visível, trabalho que qualquer um pode avaliar. Segundo, desenvolva skill stacking estratégico. O mercado não paga mais por especialista em algo isoladamente. Paga por combinações raras de competências. Exemplos: saber programar mais entender negócios igual produto. Saber design mais entender psicologia comportamental igual UX estratégico. Saber finanças mais entender dados igual análise preditiva financeira. Seu objetivo não é ser o melhor do mundo em uma coisa, é ser insubstituível numa interseção específica. E isso você constrói intencionalmente, não por acaso. Terceiro, trate aprendizado como processo contínuo, não evento único. O modelo antigo: estudar, trabalhar, aposentar. O modelo atual: aprender, trabalhar, trabalhar. Você não termina de estudar nunca mais. Você integra aprendizado incremental constante na rotina. Não precisa voltar para a faculdade, mas precisa reservar tempo semanal fixo para ler sobre o que está mudando no seu campo, testar ferramentas novas, atualizar sua base de conhecimento. Quem não faz isso, envelhece profissionalmente em câmera rápida. Quarto, construa a rede de forma intencional, não acidental. Networking universitário era passivo. Você estava lá, conhecia gente. Networking profissional adulto é ativo e intencional. Você precisa frequentar comunidades do seu campo, online e offline, comentar, contribuir, ser visível, oferecer valor antes de pedir, construir reputação pública. Porque oportunidades não vêm de conhecer alguém, vêm de alguém te conhecer por algo específico que você faz bem. Quinto, redefina a segurança profissional. Antigamente, segurança era diploma, mais empresa grande, mais plano de carreira de 20 anos. Hoje, segurança é competência adaptável, mais portfólio verificável, mais rede forte, mais aprendizado contínuo. Você não pode mais terceirizar sua segurança para uma instituição. Você precisa ser a própria infraestrutura de empregabilidade. E isso muda tudo. Muda como você investe tempo. Muda como você escolhe o que aprender. Muda como você se posiciona publicamente. Sexto, pare de esperar permissão institucional para ser levado a sério. O maior bloqueio psicológico é achar que você precisa de certificado para começar. Não precisa. Você precisa de resultado para ser levado a sério. E resultado você cria fazendo, não estudando eternamente. Então, publique antes de estar pronto, construa projetos paralelos enquanto trabalha, exponha seu pensamento publicamente, erre rápido, corrija rápido, mostre progresso. Quem espera a credencial perfeita para começar, já começou atrasado. Então, voltando à pergunta inicial, diplomas universitários estão perdendo peso? Sim, mas não porque a educação perdeu valor. Porque a forma como mercados verificam competência mudou, e quando a verificação direta fica mais barata e rápida que a verificação indireta, o sinal indireto perde poder. Isso não é tragédia, é recalibração. E quem entende isso antes, reage antes. Você não precisa jogar fora o diploma. Você precisa parar de achar que ele sozinho é suficiente, porque o jogo virou. E no novo jogo, o que importa não é onde você estudou, é o que você resolve, como você prova e quão rápido você se adapta. Simples assim. E se você está assistindo isso até aqui, você já está à frente, porque a maioria ainda está brigando com a realidade em vez de se ajustar a ela. Não seja a maioria.